pelos cuidados que Ele tem para conosco. Agradeço aos meus pastores, pastor Alexandre, pastora Deise e os demais pastores pela oportunidade de poder estar aqui, podendo trazer uma palavra direcionada do coração de Deus para os vossos corações. Queria convidar você que abrisse por gentileza a sua Bíblia, do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 17. Quantos acharam, digam amém. Louvado seja Deus. Estou feliz de poder estar tendo essa oportunidade hoje, de poder trazer a palavra para a igreja. Peço que os irmãos redobrem a vossa atenção. Nós estamos sobre uma campanha por você. E sobre esse texto eu queria dar um tema. E o tema é abrindo um novo acesso por você. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Vamos ler o que diz o texto. Versículo 17 diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E, não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Curve sua cabeça por um momento, feche seus olhos. Bendito a ti te louvo, Senhor. Tu és adorado entre nós, Pai. Tu estás aqui nesse lugar. Não há ninguém maior do que o Senhor, Pai. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Só há um motivo, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, e esse motivo é o Senhor. Nada mais nos atrai de estar na tua casa, Senhor, a não ser a tua presença, a tua beleza. Por isso, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, por cuidar tão bem da nossa família, do nosso trabalho, por nos permitir chegar aqui. Senhor, já ouvimos louvores, já te adoramos, já oramos,
Já, Senhor, determinamos uma nova estação. Portanto, agora eu te peço, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, dá sensibilidade aos nossos corações para sentirmos o teu toque. Usa a minha vida, que eu diminua para que o Senhor cresça e que o teu nome seja glorificado para a glória de Deus Pai. E todos que creem e concordam, que digam amém. E você pode aplaudir ao Senhor. Essa palavra é uma palavra muito interessante e ela mexe comigo porque nós estamos diante de um texto a qual ela vai fazer menção de um paralítico que foi curado na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que logo após Jesus ser batizado no Jordão, ele foi conduzido ao deserto e ali foi tentado pelo diabo 40 dias, 40 noites. E depois de passar aquele período de oração, tentação, jejum, ele é aprovado pelos céus. E a palavra vai dizer que o Senhor, ele dá início ao seu ministério. De maneira profética, que por onde Jesus ia passando, a Bíblia vai dizer que ele ia curando diversos tipos de enfermidades. Entre elas, a Bíblia vai citar um endemoniado, que cheio de furor, a Bíblia vai dizer que Jesus encontra com aquele endemoniado, ele fala assim: você veio nos atormentar antes do tempo. Jesus expulsa aquele demônio. E a Bíblia vai dizer que todos ficavam admirados, porque a Bíblia diz que Jesus, ele não ensinava como os fariseus, ele ensinava como quem tinha autoridade. Autoridade esta concedida pelo seu Pai, uma autoridade do reino. Ele vinha apregoando por onde ele passava, explanando as maravilhas que estavam sobre ele para com o povo. Sendo assim, a Bíblia vai nos permitir entender que Jesus, ele não se movia por necessidade, pastor, ele se movia por propósito. E dentro desse entendimento que ele se movia por propósito, nós chegamos no capítulo 4, aonde ele vai recitar o livro de Isaías 61, e ele vai dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Cafarnaum era este lugar para o cumprimento desse propósito, o lugar que Jesus chega, e ali Jesus mora, e a maior parte dos milagres que Jesus operou foi em Cafarnaum. Quando Jesus vai para Nazaré, ele é questionado acerca dos feitos que ele fez em Cafarnaum, e alguns vão dizer: esse não é o filho de José? E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: olha, infelizmente, profeta não tem honra na sua casa. E regressando ele para Cafarnaum, ele encontra com alguns enfermos no meio do caminho. E a cidade de Cafarnaum, irmão, tinha para todo tipo de enfermo. Tinha os endemoniados, tinha lunático, tinha cego, tinha paralítico, tinha leproso. E a Bíblia vai dizer que a virtude do Senhor estava com ele, pastor, para curar. Ele estava tomado de uma glória, de uma unção de cura, que por onde ele passava, ele vinha efetuando milagres. E a Bíblia diz que o nome dele começa a percorrer pelas cidades, de maneira que a Bíblia diz que a fama dele, assim diz o texto, começou a percorrer por todas as cidades. Depois de ele curar um leproso, logo em seguida, ele cura a sogra de Pedro. Já vou chegar no texto, eu já começo a pregar. Só que a Bíblia diz que mediante tantos feitos, tantos milagres, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha um período de se separar para o deserto para orar, porque Jesus entende que melhor do que ser aplaudido pela multidão por causa da sua fama, é continuar vivendo uma vida de secreto diante do seu Pai.
Jesus sabia que mesmo diante da virtude de poder, autoridade para curar, para ensinar, para fazer milagre, ele ainda precisava buscar uma direção. Não é porque ele era bom naquilo que ele fazia que ele tinha que deixar de orar. Ele liberava uma unção profética, voltava para reabastecer e perguntava: Senhor, meu Pai, qual é a direção? A direção é essa. Então ele se movia por propósito. E a primeira coisa que eu quero falar no seu coração nessa noite é: não se preocupe com os aplausos da multidão. Se preocupe em permanecer vivendo uma vida de secreto com o seu Pai, que milagres, prodígios e sinais acontecerão naturalmente. E assim, Jesus começa a efetuar diversos tipos de milagres. E o que me chama a atenção é que cada um tinha uma maneira de chamar a atenção de Jesus. O leproso, ele chega se prostrando, dizendo: Senhor, se quiseres, pode curar-me. Jesus diz para ele: eu quero ser limpo. Já pegando outros exemplos, a mulher do fluxo de sangue, sabe lá, pastor, quantos quilômetros aquela mulher andou fraca, mas porque ela ouviu que Jesus estava pela região e curava, ela decidiu arriscar tudo para tocar na orla dele. Exigia também o paralítico do tanque de Betesda, o coitado, pastor, 38 anos não fez nada, a não ser ficar na mesma situação. Mas esse Jesus vai até o encontro dele. Então a gente percebe que uns iam até Jesus, outros ficavam no seu cantinho, e Jesus tinha um tempo determinado para curar a cada um. A filha de Jairo, a gente vê o clamor de um pai que chega desesperado, dizendo: a minha filha está moribunda em casa, rogo-te que o Senhor vá lá para curá-la. Cada um tinha um jeito de chamar a atenção do mestre, até que nós iremos conhecer alguns textos mais claros do milagre, como o servo do centurião, que é enviado mensageiros, que ele vai e olha: não sou digno que entre na minha casa, diga somente uma palavra. Agora eu quero começar a caminhar no texto, porque há pessoas que precisam vir aqui, pastor, para ser tocado. Há pessoas que Jesus vai em casa e toca. Ainda outros vêm buscar por alguém que está padecendo por alguma enfermidade. E eu já quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você veio na direção da pessoa certa. Ele tem poder e virtude para, através de uma palavra, dizer: seja curado, seja liberto, seja transformado, e uma nova estação chegar na tua vida. Continua com a mão levantada, porque hoje o milagre não é para quem está buscando outras coisas lá fora. O milagre é por você que decidiu e entendeu que Deus é o único que pode fazer o sobrenatural por a sua vida. E dentro dessa situação, cada um era curado de uma forma. E aqui eu começo a pregar. Cada um usou um método de chamar a atenção de Jesus. Só que esse cara, pastor, em si, ele me surpreende. Porque a Bíblia vai dizer que 4 homens vinham trazendo um paralítico deitado numa cama. Só que a situação era uma situação que, quando eles chegam, a Bíblia vai dizer que Jesus regressa para Cafarnaum e estava em casa. E por ele estar em casa, a casa lota, encheu. Um estava lá para ouvir o sermão, outros para ser curado, outros levando seus enfermos. E quando o paralítico chega carregado por 4 homens, a Bíblia vai dizer que por causa da multidão, pastor, não tinha acesso. As portas estavam tomadas, os corredores não tinham por onde passar. O lugar estava completamente impregnado de gente que buscava o seu próprio milagre ou que buscava o milagre de alguém. Cá para nós,
A situação era tensa, meu pastor, que ninguém queria ceder a vez para ninguém. Porque Jesus era o cara, e sendo o cara, cada um queria aproveitar a vez de ser curado. E quando o paralítico chega, o coitado chegou atrasado, e a culpa não era dele e nem dos amigos, porque carregar alguém é mais difícil do que você caminhar sozinho. Mas tu sabe o que eu acho lindo no texto, pastor? Que chegaram atrasado, mas não largaram o paralítico no meio do caminho. Ainda que a gente chegue depois e tenha uma multidão, se não tiver acesso, a gente abre um acesso, porque você não foi trago até aqui para voltar sem o teu milagre. Se você conseguiu chegar dentro da casa, Jesus tem milagre para você. E isso me chama a atenção porque a ideia do telhado, isso eu tenho certeza, não veio de um paralítico. Porque um paralítico, na sua condição, não ia pensar, vamos pelo telhado. A ideia veio dos amigos. A Bíblia cita que eram 4 homens, mas eu faço questão de chamar de 4 amigos. Porque pessoas que têm a capacidade de carregar o peso que não é seu, e chegar lá, decidir abrir acesso, não para ele, mas para o próximo, não é homem qualquer, é amigo. E eu já quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai cercar você de pessoas que não pensam em si próprio, mas é capaz de caminhar com você sobre o mesmo propósito, sobre o mesmo coração e sobre a mesma fé, só para ver você feliz. E esse texto, nós olhando para a situação, qual era a situação do paralítico? Primeiro ponto, ele não tinha força. Porque se você vê um paralítico numa situação que se encontra, alguns têm a canela fininha, é o tempo todo ali deitado, outros estão magros demais, outros estão acima do peso, depende de como o paralítico vai viver a sua vida. Mas a situação é que sozinho, ainda mais numa situação acamado, ele dependia de alguém. Então ele não tinha força, ele não tinha agilidade, ele estava paralisado. Eu não sei qual era o grau de paralisia que aquele paralítico tinha, meu pastor. Das pernas e dos braços. Então você começa a entender que a paralisia era além do que nós podemos imaginar. Ele estava debilitado. E outra coisa, ele não estava sendo visto aparentemente. Porque a casa estava cheia, a multidão oprimia. Então um paralítico entendeu que ele precisava de ajuda. A segunda coisa, havia uma multidão na sua frente. E a multidão impedia que o paralítico chegasse até onde Jesus estava. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Jesus sabia que o paralítico estava lá fora? Sabia? Sabia. E eu acho lindo que ele sabia, pastor, porque ele vendo aquela condição, ele não ousou sair da casa para ir lá fora. Eu acredito que no entendimento de Jesus, vendo 4 homens carregar um paralítico, vamos ver o que eles irão fazer para chamar minha atenção. E aí alguém tem uma ideia brilhante. Vamos abrir um acesso no telhado. E aí eu olho para uma situação dessa, eu começo a ver que os caras estavam numa disposição tão grande, porque além de carregar um paralítico pelo caminho, tiveram a coragem ainda de subir em cima da casa e destelhar a casa e ter total cuidado para descer com o paralítico. A gente fala muito do paralítico, mas o que me chama mais atenção são os amigos do paralítico. Pessoas que estão dispostas a morrer pela causa, pastor. Essas pessoas eram pessoas que eles entenderam
que naquele dia o milagre não era dele. Então eles decidiram agir na paralisia de alguém. Eles decidiram agir com o mesmo propósito, com uma só fé. Eles não pensavam em si mesmo. E eu olhando esse texto em casa, eu falei, era 4 corações voltados para um só homem. Porque eles tinham a mesma intenção. E a Bíblia diz que quando eles tiram a telha, Jesus se admira e fala que grande era a fé deles. Ele nem fala, paralítico, grande é a tua fé. Ele fala para os amigos, grande é a fé deles. E a Bíblia diz que ele é descido no meio. Para quem alguns minutos estava sem acesso para entrar na casa, ganhou um lugar principal no centro, para que o milagre viesse a acontecer na vida dele. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, enfermo, ou com porta fechada, ou paralisado, ou sem oportunidade para você exercer uma função que você já foi capacitado e preparado está. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer um mover, que lá de trás da fila eu vou te colocar no meio, e antes daquele que não tinha direito vai passar a ser direito, porque Deus ainda é Deus. Ele faz o que Ele quer, Ele age como quer, e se o teu dia for hoje, Ele vai fazer. Esse texto é um texto que mexe comigo, por quê? Porque aqueles homens, eles decidiram agir na paralisia de alguém. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dia eu já fui esse paralítico, pastor. Um dia eu também estive paralisado. Um dia eu também me encontrei longe de Cristo. Até queria, até sabia que Ele estava na casa, mas não conseguia me achegar até Ele por falta de força, por falta de fé, por falta de disposição, por causa de pecado. Mas então, e eu louvo a Deus por causa disso, que Deus sempre tem alguém para colocar na tua vida, para agir na tua paralisia e para te trazer mais perto de Cristo. Ande com pessoas que abram acesso para você chegar para perto de Cristo de novo. Ande com pessoas que vai caminhar na mesma fé que você, no mesmo propósito, no mesmo entendimento. Pessoas que se importam com você e não com o que você tem, não com o cargo que você exerce, não com a condição financeira que você tem. Pessoas que olham para o teu coração e dizem, eu acredito em você. Talvez você hoje pode ter chegado aqui com algum certo tipo de paralisia na sua vida. Ou talvez um dia você chegou aqui com algum tipo de paralisia e você chegou através de alguém. E é sobre esse alguém que eu quero falar hoje, porque Jesus é capaz de curar, mas eu quero ver se você ainda é capaz de reconhecer quem te colocou, quem te ajudou, quem segurou a tua mão, quem não deixou você cair quando você estava na depressão, quando você estava no aperto, agarrou contigo, estou contigo, vamos junto, eu não te largo por nada. Deus está te trazendo nessa noite para dizer, lembre de quem lutou por você, de quem chorou por você. Se Ele está aqui hoje, você vai abraçar Ele, se não está, você vai ligar para Ele. Deixe de ser ingrato, vá atrás daquele que um dia lutou pela sua salvação. Nós estamos falando de 4 amigos, que as pessoas focam mais no paralítico do que aqueles que foram impulsionados a provocar o milagre dele. Talvez você chegou aqui com alguma paralisia ministerial, irmão. Ministerialmente, espiritualmente, está morto.
não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não tem mais interesse em servir na casa do Senhor. Mas hoje Deus está fazendo um chamado importante para você que ainda anda, para você que ainda tem braço. Comece a ir atrás daqueles que estão paralisados e comece a dizer: eu continuo acreditando no teu chamado, eu continuo acreditando no teu ministério, eu continuo acreditando que você pode. Convida ele para a sala de oração na segunda-feira, para que ele experimente Cristo de novo na essência, para que ele entenda que ainda há esperança. Mas quem sabe, você é uma pessoa que não chegou aqui morrendo espiritualmente, mas chegou com o casamento destruído. E alguém olhou para você e falou assim: eu vou lutar pelo teu casamento, eu vou lutar pela tua família, eu vou lutar pelo teu filho, eu vou lutar pela tua esposa, eu vou lutar pela tua filha. Eu acredito que ainda há esperança. Ei, reconheça hoje quem lutou por você. Quantos não entrou na sua vida e não foi embora, irmão? Quantos viu que você estava pesado demais e falou assim: ah, esse aí não tem mais jeito não. Mas ainda existe alguns que permaneceram aqui, pastor, na nova unção, até hoje, entre altos e baixos, entre fraqueza, entre tristeza, que agarrou na mão do pastor e falou assim: pastor, da tua mão não solto, tamo junto. Eu vou agir com você nesse momento de paralisia, porque eu acredito que a nova unção que foi colocada no bairro de Inhaúma tem potencial para continuar crescendo e ganhando vidas para Jesus. Pode sair quem for, pode pular do barco quem for, eu não pulo, eu não saio, eu não largo, eu não solto, eu estou contigo. Seja grato a essas pessoas que lutou por você, que lutou pela sua casa, que lutou pela sua família, que lutou pela sua empresa, que foi sustento quando você não tinha nada para comer dentro de casa, que foi provisão quando te faltou o trigo, quando te faltou o pão, que foi aquele que estendeu a mão para você e falou assim: eu estou te abençoando e não precisa me devolver nada. Ei, você precisa lembrar dessas pessoas. Esse é um chamado importante, você precisa lembrar e agradecer aqueles que um dia fizeram bem por você. E de repente, nessa situação de você estar caído e ficar bem, você esqueceu de quem um dia te ajudou. Esse texto é um texto lindo, porque depois que Jesus olha para a fé deles, a primeira coisa que Jesus vai falar, e eu vou partindo para o encerramento, é: perdoados são os teus pecados. Depois ele vai dizer, o que é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou levanta, pega o teu leito, anda. E depois de levantar, ele vai falar assim: vá para a tua casa. E aquele paralítico sai dali glorificando, celebrando a Deus. Uma coisa o paralítico sabia: que Jesus estava dentro da casa. Outra coisa ele também sabia: que ele precisava estar dentro da casa. Talvez você ainda não entendeu. Jesus está na casa. E aonde você está dentro da casa. E o que Deus é capaz de fazer é aquilo que nem mesmo você achou que Ele podia fazer. Porque você está no lugar certo, chegou na hora certa, você não chegou atrasado. Deus abriu um novo acesso só para te dizer: eu estou cuidando de você em cada detalhe. Não atrasou nada. A porta que você achou que era sua e não foi, não era aquela. Deus tem uma porta melhor, com uma condição financeira melhor, com um propósito melhor. Você não vai entrar para ser escravo, você vai entrar com unção de governo. Unção de governo.
E quando Jesus olha para aquele homem e fala: perdoado te são os teus pecados, levanta, pega a tua cama e vá para a tua casa. Jesus teve que perdoar aquele homem. Aquele homem alguma coisa tinha feito no meio do caminho. Deixa eu te dizer algo aqui. Tem amigos que vão carregar a tua cama até Cristo, mas tem outros que vão exortar a tua vida para que você se aproxime de Cristo de novo. Porque Deus corrige aquele que ama. E se de repente o teu pastor, o teu líder, o teu amigo chegar para você e falar algumas verdades concernentes à tua vida, não fique chateado, não fique de birra. É para o seu bem, é para o seu crescimento, é para que você não perca Cristo de vista, é para que você continue crescendo. A exortação também faz parte de uma boa amizade. Desconfie daquele que só quer bater no teu ombro. Um dia eu entendi que um verdadeiro amigo, ele não só te aplaude e te chama de referência, mas ele também te corrige e pede de você uma posição. Um dia, a pedido da minha esposa, que além de esposa é amiga, chamou a atenção de mais 2 amigos meus. Aqueles foram os meus amigos que me carregaram quando eu estava paralítico. Me levaram lá para aquele vale de Tubiacanga, pastor. E 2 horas eu calei e eles desceram a lenha. Mas quando eu saí dali, eu entrei morto e saí vivo, porque eu ouvi o que eu precisava ouvir, não para encher meu ego, mas que eu pudesse retornar ao primeiro amor. Então deixa eu te dizer algo nesse dia de hoje. Deus vai começar a tocar em algumas feridas abertas, não para machucar você, mas para dizer: isso que está aberto precisa ser fechado. Você precisa de tratamento, você precisa de cura, você precisa livrar dessa mágoa, você precisa lançar fora esse rancor, para que você volte a ter acesso. E aqui eu encerro. Levanta, toma a tua cama e vá para a tua casa. Eu tenho certeza que não foi o caso do paralítico, porque eu tenho certeza que ele agradeceu muito aquelas pessoas. Mas não deixe que o seu caso seja como o daqueles 9 leprosos, que só um voltou para agradecer. Se um dia você teve caído, irmão, talvez essa pessoa está do teu lado hoje aí. Talvez você não falou para ela o que ela precisava ouvir. Não é questão de bajular, irmão. É questão daquela pessoa saber que ela foi fundamental no momento de crise, de paralisia na tua vida. Talvez você está aqui hoje por causa de alguém, irmão, que de repente está aqui ou que de repente nem está mais. Que de repente está paralítico, como você um dia foi paralítico. Deus está dizendo: o que você está esperando para ir atrás dele, carregar a cama dele e dar a ele um novo acesso como ele te deu? Agradeça hoje, irmão, alguém que fez alguma coisa por você. Desça, reconheça, sirva, honre, seja leal, seja amigo. Pare de querer sugar. Sirva mais, ame mais, se doe mais. Não queira levantar, pegar a sua cama e sair correndo para casa, antes de falar assim: obrigado por tudo que você fez por mim, pela minha casa, pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha empresa, pelo meu trabalho. Agora sim, depois de agradecer, eu vou correndo para minha casa glorificando a Deus, porque eu não sou homem ingrato para receber milagres, sair de porta correndo para fora. Eu primeiro volto e agradeço, e depois eu vou celebrar tudo que Jesus fez por mim. Hoje Jesus está na casa, tá? Por você. Só que é você que tem a responsabilidade de chamar a atenção dele, para que ele veja o que você é capaz de fazer, para que ele se atente. Ele está na casa para fazer milagre, tá?
mas quem chama a atenção é você. Ele está na casa para curar, tá, mas quem chama a atenção é você. Eu acho que você não entendeu. Ele está na casa para fazer prodígios e sinais, tá, mas quem chama a atenção é você. Quem adora é você. Quem levanta a mão para glorificar é você. Quem levanta a mão para falar em línguas é você. Quem levanta a mão para exaltar é você. Dá o teu jeito de chamar a atenção do mestre nesse dia de hoje. E eu quero pedir que você se coloque de pé. Eu não sei como você chegou aqui hoje, irmão. Se você está afastado, está desanimado, está entristecido. Mas um novo acesso se abre para quem quer intimidade com Cristo hoje. Se você quiser e achar que hoje é o teu dia de chamar a atenção do mestre, pode sair do teu lugar e vem tocar no altar. Porque hoje não é dia de você de repente pensar só em si, mas é como aqueles amigos, eu não preciso, mas tem alguém lá na minha casa, tem um vizinho, tem um parente que precisa, eu vou no altar tocar, esse vai ser o telhado que eu vou abrir, é lá que eu vou colocar o nome dele e dizer, Senhor, chama ele pelo nome, pega ele por dentro, quebra as amarras, quebra as correntes, traga ele de volta. Hoje a oportunidade está aberta, um novo acesso se abriu, e é você que decide o que você vai fazer. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos que o Senhor é capaz, que o Senhor pode, que o Senhor é e que não há outro além de Ti. Senhor, se existe alguém nessa área enfermo, paralisado, em qualquer área da sua vida, entristecido, que nunca mais soube o que é a verdadeira alegria, hoje eu libero uma palavra profética em direção a essa casa. Veste de louvor e óleo de alegria, um novo acesso a partir de hoje vai começar a transbordar na tua vida. Correntes sejam quebradas, amarras sejam quebradas, tristeza caia por terra, tudo aquilo que te bloqueou de começar a andar, tudo aquilo que te impediu de correr, tudo aquilo que roubou o teu vigor, eu declaro sobre a tua vida o que está escrito em Hebreus 12:12. Portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos, ande por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Essa é a palavra para a tua vida, seja curado em nome de Jesus.